Romanos capítulo 10, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo traz uma mensagem ao povo judeu e a toda a igreja, e trazendo sobre a vontade, o querer de Deus, né? Que ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam o quê? Para que sejam salvos, ou para a sua salvação. Aleluia, diga glória a Deus. Do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Diga glória a Deus. Quando ele traz esse versículo e essa expressão, ele fala salvação. É como se nós podemos alcançar ela. É como se ele estivesse que alcançar ela, a salvação. A salvação é algo que muitas pessoas às vezes deixam passar direto. E muitas das vezes não tem sido o foco. Mas é uma coisa que ninguém vai poder se esquecer, ou, sabe, chegar naquele dia e falar, eu não sabia. Não, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo. E toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então há uma importância na igreja de se preocupar com a salvação. Aquele que crê será salvo, e o que não crê será o quê? Então há uma importância de você colocar no seu coração o quê? Eu estou salvo ou eu não estou salvo? Porque muitas das vezes a pessoa ela convive uma vida tão de religiosidade que essas coisas que deve ser primordial, que deve ser a primícia, que deve ser o foco, que deve ser a preocupação das pessoas, acaba passando de lado, despercebido. E ela foca em muitas coisas dessa terra. Então, eu quero ser cheio, amém, glória a Deus. Eu quero ser usado, amém. Eu quero cantar, amém. Eu quero pregar, amém. Eu quero evangelizar, amém. Glória a Deus por isso. Mas e a sua salvação? A sua salvação que deve ser mais importante do que qualquer coisa nessa terra. E os judeus, eles carregam meio que... Inclusive, eu já tive um professor judeu que ele fala assim, não, que deve se preocupar é vocês. Nós somos judeus, nós somos salvos. Eles usavam essa expressão quando ia tratar com nós que era cristão na aula. Então, assim, há uma preocupação de salvação, sim. E muitas pessoas não estão preocupadas. Aí quando a pessoa morre, tem muitas pessoas que querem se preocupar depois da morte. Aí falar que Deus dá um bom lugar. Vamos fazer a missa de 7º dia. Enfim, vamos lá fazer alguma coisa para que a pessoa venha achar um bom lugar, que ela venha morar com o Senhor. Mas a questão não é depois, a questão é antes. A questão é agora. A preocupação, o proceder deve ser agora. E o apóstolo Paulo fala, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Diga glória a Deus. Então nós temos que orar para as pessoas serem salvas, sim ou não, pessoal? Temos que orar para a salvação. A pior coisa que a pessoa pode alcançar é não salvação, ela não ser salva. A pior coisa que pode vir na vida da pessoa é ela falar, eu não sou salvo. Isso é o pior de tudo. Porque é tão bom quando você tem a consciência de que você está salvo, você vive em paz. O apóstolo Paulo, inclusive, na sua morte, ele fala, eu combati o bom combate e completei a carreira. O que me guarda agora é a coroa da salvação. Então, há um foco que é salvação no meio da igreja. E muitas das vezes a pessoa não está nem aí com a sua salvação. E uma coisa é certa, a salvação veio para todos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O desejo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas ao contrário, a Bíblia diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Então você vê a diferença e você vê como é que se dá essa questão. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida eterna. Tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um desejo de Deus em salvar. A questão é, você quer ser salvo? Deus quer te salvar.
Mas você quer ser salvo? O apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 2. Porque ele deu testemunho de que eles têm o zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm o zelo de Deus, mas não com o quê? Então existe uma diferença. Não é só querer fazer a vontade de Deus, mas é fazer com entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, não, acho que é 1 Crônica, eu acho que é 1 Crônica. Vamos abrir lá, só para mim não falar um endereço errado, porque é importante assim. 1 Crônica, capítulo 7. Davi trazendo a arca para Jerusalém. Deixa eu ver se é isso mesmo. Faz tempo que eu não ministro essa mensagem. Não, é 2 Crônica, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Foi bom eu abrir? É isso aí, 2 Crônica, tá? Não. Me perdoa, gente. É 1 Samuel. Ou 2 Samuel. Agora eu vou ter que achar. Diga glória a Deus. É isso aí. Quem gosta de ler a palavra. É isso aí. Vamos. Quem gosta da palavra de Deus. Na verdade, é 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Achei. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Quando chegar a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Por quê? Os bois tropeçaram, deixaram pender, embaraçaram. Alguma coisa aconteceu ali que Uzá percebeu que a arca ia cair. E ele não querendo que a arca caísse, ele colocou a mão na arca. Só que olha o que acontece. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali, por estar em reverência, e morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pés, Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Em outras palavras, como pode a arca vir até mim se ele fez isso com Uzá, que era um homem que tem mais vida com Deus do que eu, vamos dizer assim? Como essa arca poderá vir a mim? Ele temeu na mesma hora, ele ficou tão ali desconfortável naquela situação que ele falou: como pode vir a mim? Então, no versículo 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, geteu, 3 meses. E o que aconteceu naquela casa? O Senhor abençoou e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Então, diga glória a Deus. Então você vê que as coisas de Deus é com muito temor. É com muito temor. Hoje, muitas das vezes, você não fala: a pessoa morreu no altar. A pessoa... Não, a gente não vê muitas dessas iras de Deus, vamos dizer assim. Mas será se a gente não está vendo? Ou será se a gente não está entendendo? Porque nós conhecemos um Deus, e é esse Deus que nós servimos, que é um Deus que se move. Nosso Deus não é de barro, de madeira, de pau. Não é um Deus que depende de mãos humanas para ser carregado. Esse Deus é um Deus vivo, é um Deus soberano.
E ele requer de nós, ele requer da humanidade. Ele pede para a humanidade, ele chama a humanidade, ele traz disciplina para a humanidade, ele traz os seus decretos para a humanidade, ele traz o seu mandamento para a humanidade. Não é um Deus que está despercebido. Ah, não, Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Deus está vendo sim. Deus está vendo tudo. O que nós temos que entender é o quê? É a misericórdia e a graça de Deus, que se renova a cada manhã. A toda manhã essa misericórdia, essa graça está se renovando. Mas dizer que Deus não está vendo, Deus está vendo sim. Deus está percebendo sim. Diga glória a Deus. Então, quando Uzá estende a mão na arca, ele não estendeu por... eu vou estender para brincar com a arca. Não, ele estendeu porque ele achou que deveria estender pelo fator de que a arca ia cair. Foi meio que um cuidado, foi um zelo também. Então, o povo de Israel, eles têm um zelo pelas coisas de Deus. Mas não com o quê? Com entendimento. Às vezes tem pessoas que querem fazer as coisas de Deus, mas será se ela tem noção do que ela está fazendo? Tem muitas pessoas que acham que deve louvar no altar e às vezes ir louvar lá no boteco, e louvar na balada. Tem gente que na casa de Deus é uma coisa, chega lá fora é outra coisa. A Bíblia diz que teve um Ananias e Safira também, no livro de Atos, que eles mentiram ao Espírito Santo. E quando eles mentem ao Espírito Santo, a Bíblia relata isso. Na mesma hora eles morreram. Por andar de uma forma que acha que deve andar, mas não é do jeito que a gente quer. É da forma que Deus diz que é. Abre lá no livro de Atos, capítulo 5. Então as coisas de Deus têm disciplina, pastor? Tem sim. As coisas de Deus têm ordem? Tem sim. As coisas de Deus podem ser relaxadas? Não pode. É maldito aquele que faz relaxadamente. Então as coisas de Deus é com ordem, com decência e com disciplina. Diga glória a Deus. Eu preguei aqui na quinta-feira, se não me engano, que é melhor que não conheça do que conhecer e não praticar. Porque senão diz o provérbio, a porca voltou ao lamaçal. Entendeu? Nós temos que entender que as coisas de Deus, ela requer de nós um sacrifício. O que Jesus fala? Que aquele que me segue toma a sua cruz, né? Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, tem um comprometimento, tem uma relação, tem um temor, tem uma vida. Atos capítulo 5. Aleluia, Jesus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mintas ao Espírito Santo, reservando a parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, acertastes no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? Você está mentindo não aos homens, mas a Deus. O que você falou para Deus? O que foi que você falou que faria com Deus? Calma aí, você reteve, mas por que você está retendo? O terreno não é seu? Então, você não precisa dar nada. Mas a partir do momento que você faz um voto com Deus e não cumpre, você está mentindo. É mesmo quando a pessoa fala, eu faço, mas na verdade ela não faz nada. Não, eu sou pintor. Aí você fala, como é que faz isso aqui? Eu falo, não sei. Então você é mentiroso, você não é pintor coisa nenhuma. Então a pessoa que é mentirosa é uma coisa séria. Deus não se agrada disso, não. Deus se agrada de temor, de reverência. Amém, igreja? Versículo próximo. Ouvindo essas palavras, Ananias fez o quê? O que ele fez? Cantou? Teve a oportunidade no culto? Não? O que aconteceu com ele? Caiu morto. Mas calma aí. No culto, em vez de dar vida, a pessoa fez se eu morrer ali, diante dos apóstolos. Então, há uma diferença. Tem pessoas que vêm para o culto, elas saem mais avivadas ainda. Sai dando glória, aleluia, mas tem gente que vai para o culto, parece que ela está carregando um peso, parece que em vez das coisas fluir para ela, não, é contraria.
Tem gente que parece que a igreja, em vez de dar vida para ela, está dando morte para ela. É a verdade. Lá no livro de 1 Pedro, a Bíblia diz que para uns ela é pedra de edificação, mas para outros é pedra de quê? Tropeço. Então Jesus para uns, às vezes é a glória a Deus, mas para outros é melhor não tivesse nem conhecido. Quem está entendendo, diga amém. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, toda vez que acontecia algo desse tipo, as pessoas tinham temor. Davi, quando viu usar, teve temor. Temor é respeito, é medo. Temor é falar, não, eu não posso porque eu tenho medo. Aquela criança que tem meu pai, ela fala, não, meu pai não quer. Mas a criança que o pai fica passando a mão na cabeça, não tá nem aí. O pai fala, ele vai passar por cima. E ainda a mãe vem falar, a mãe fala, também. Ele não respeita, não. Então tem que haver temor, sim ou não, pessoal? A gente tem que temer a Deus, sim ou não? Mas tem gente que parece que não tem nenhum pingo de temor a Deus. E aí é onde há um perigo. Em vez da pessoa crescer espiritualmente, ela está, esvaziando, ela está cada dia mais morrendo espiritualmente. Muitas pessoas às vezes já não tem mais nem força para orar. Outra hora, a pessoa tinha um avivamento, queria jejuar, orar, buscar. A presença de Deus é grande na vida dela, mas a partir do momento que coisas que não deveria ter na vida dela, ela começa a adquirir na vida dela, essas coisas começam a esfriar a pessoa, começam a matar a pessoa. O povo de Israel era assim. Quando eles começavam a clamar a Deus, Deus se manifestava, dava vitória. Mas aí quando Deus dava vitória, o povo ia se desviando, ia fazendo besteira, e daqui a pouco vinha o problema. Então há uma necessidade de nós permanecer firmados na rocha. Diga glória a Deus. Levantou-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher estava preocupada. Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Essa é outra questão. O marido está no caminho errado e a mulher apoia. Quem está entendendo, diga amém. Tem que vigiar a mulher. A mulher sabe, ela faz o quê? E a tola? Ah, não, onde meu marido foi, eu vou. Se ele bebeu, vai. Se ele for para o céu, você vai. Se for para o inferno, como é que é esse negócio também? Não. Importa mais agradar a Deus do que os homens. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o seu lar. Ah, o marido meu não quer saber de Deus. Sim, mas você tem a obrigação de adorar, de exaltar e de santificar o seu lar. É o que a Bíblia diz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Você faz essa leitura lá. Então Pedro dirigiu-se a ela. Perguntou-lhe, diz, me vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Olha, esses homens acabou de enterrar seu marido. Sepultar. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam morta. E levando, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Sobreveio grande temor a toda o quê? E todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é uma situação meio que, uma situação bem delicada, bem real, uma situação bem exposta de que nós devemos ter temor às coisas de Deus. Que a gente fala com Deus, às vezes você está falando tantas coisas para Deus que nem você sabe nada que você falou. Tem compromisso que você fez com Deus, cadê esse compromisso? Ah, eu tenho uma aliança com Deus, cadê essa aliança com Deus? Nós não podemos viver com Deus de barganha, de achar que é do nosso jeito, da nossa maneira. Não, mas pastor, mas eu me desviei um pouquinho, sim, então se arrepende.
Lá em 1 João capítulo 2 fala: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, sabeis que tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Então, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? O negócio é aquele que está caído e está chamando os outros. Vem, 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 vem. Deus vai te pegar. Isso não é certo, não. Então, aqueles que conheceram a Deus, aqueles que tiveram conhecimento de Deus, porque para a pessoa chegar nesse ponto de falar, eu conheço a Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. Quando a pessoa fala, eu conheço a Deus, lá em em Hebreus capítulo 10, diz que é o privilégio dos crentes a presença do Senhor. Então, a partir do momento que você tem o privilégio de falar, eu conheço meu Deus, você não abre mão dele por mais nada nessa vida. Nada se compara à presença de Deus na sua vida. É por isso que cada dia que passa a sua fé vai só aumentando, porque você quer conhecer mais e mais o Senhor. Você não quer perder a presença de Deus por mais nada. Cada dia mais que passa você fala, eu quero adorar o meu Senhor, eu quero exaltar o Senhor, eu quero glorificar o meu Deus. Então nós temos que ter essa consciência de falar, não, eu quero uma relação, eu quero uma intimidade, eu quero um compromisso com Deus. Quando você coloca isso dentro do seu coração, você tem que entender, eu vou ter que fazer sacrifício. Romanos 10, para continuar. Então, com entendimento. Com entendimento. Ah, eu tenho zelo com Deus, sim, mas com entendimento, não sem entendimento. Ah, eu estou na igreja, sim, mas com entendimento, não sem entendimento. Porque em vez de você estar achando que está se saindo bem, você às vezes está se prejudicando. Porque o diabo, ele está assim, ó, procurando uma brecha para nos destruir. A Bíblia diz que ele anda como um leão. A Bíblia diz assim que o diabo anda como um leão ao vosso derredor. Ó, está procurando uma brecha para nos destruir. O que impede o diabo de tocar na nossa vida? O nascer de Cristo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Cristo, o maligno não quer. Então, por isso, quanto mais você está ali na presença de Deus, o diabo vai ficar, ele não pode tocar. E quando Deus permitir, pode ter certeza que tem uma hora para entrar e a hora para sair. Que é tudo com a permissão de quem? Se você está passando por uma aprovação, essa aprovação vai acabar na hora certa. Aleluia. Versículo 3. Porquanto desconhece a justiça de Deus e procurando se estabelecer na sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Não conhece a justiça de quem? De Deus, não conhece a justiça de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua, e as outras coisas serão o quê? Mas aí a pessoa fala, eu só quero Deus, sim, mas conheça também o lado de justiça. Ah, eu conheço a Deus. Não, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo dele do Egito, uma das primeiras coisas que Deus procurou fazer foi falar, Moisés, eu vou dar mandamento. Não adorarás outros deuses. Foi na lata. Deus falou, não adora outros deuses. E eles lá embaixo já estavam fabricando bezerro de ouro para adorar. Não cobiçarás. Mas eles cobiçam. Então tudo que Deus traz para nós é para o nosso próprio bem. É como Deus chegar para Adão e falar, Adão, ó, ninguém pode comer dessa árvore aqui não. Se comer, certamente morrerás. Que morte eles tiveram? A morte física ou espiritual? Espiritual. Eles saíram da... A primeira coisa que Adão fez quando caiu as escamas dos olhos dele, que ele abriu os olhos, foi se esconder, de olhar para a mulher e falar, você está nu, eu também, vamos se esconder. A primeira coisa que fez foi sair a inocência, a pureza. Sabe? Aí já começa a entrar a maldade. Quem está entendendo, diga amém. Então a palavra do Senhor diz que aquele que é santo deve se santificar mais. Há uma importância em nós da igreja de falar, Senhor, eu quero se encher da tua presença. Deus, tira essa mágoa do meu coração. Deus, eu não quero viver essa vida de imundícia. Qual é o sentido que tem de eu me converter a Cristo e continuar vivendo a vida como se fosse uma pessoa do mundo? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e o quê? A luz do mundo. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Continuando. Por fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei
viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Isso para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo. Isso para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de quê? Da fé que pregamos. Diga glória a Deus. Isso sim é a palavra da fé que nós pregamos. É a palavra da fé que nós estamos ministrando. O meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Porque pela lei, irmãos, o apóstolo Paulo fala: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não sabia o que era cobiça se a lei não tivesse falado isso para mim. Então, vida, a lei despertou em mim o desejo. Despertou em mim a vontade. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós andar pela fé. A fé em quê? Na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Há uma diferença. Aí no versículo 9 diz o quê? Se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor e em teu coração crer em Deus, o ressuscitado dentre os mortos, será o quê? Então nós temos que declarar. Se com a tua boca, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Essa é a salvação. Essa é a salvação. Agora vai perguntar para o judeu se ele acredita nisso. Vê se o judeu crê nisso aí, ortodoxo. Se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então há uma salvação que ela é dada, ela está aí gratuitamente, mas muitas pessoas não estão abrindo mão disso aí. Porque com a tua boca você tem que confessar a Jesus. Aí você fala para a pessoa: você tem que aceitar Jesus. A pessoa fala: eu já aceitei. Não, você tem que confessar. E no seu coração crer e será salvo. E para mais ainda você deve se batizar. Diga glória a Deus. Se você crer e for batizado, será salvo. Tem que se batizar também. Porque o batismo é a remissão dos pecados. Quando você desce as águas, é você dizendo para Deus: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu quero nascer de novo. Diga glória a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Depois do livro de Coríntios, Gálatas 2, verso 20. O que está escrito aí? Logo, já não sou eu que vives, mas Cristo o quê? E esse é o viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que vive. Então, a partir do momento que você coloca a sua vida na mão de Cristo, Ele vai te usar da maneira que Ele quer. Ele vai te mandar para onde Ele quiser. Só que aí tem a opção de você falar: Senhor, eu obedeço, eu me submeto, eu aceito, ou ainda você continuar a negar a vontade do Espírito. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Abre lá no capítulo 5 de Gálatas, já que você está no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, ou em outras palavras, os desejos da carne.
Porque a carne milita contra quem? O espírito e o espírito contra a carne. A carne milita contra o espírito e também o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, não são iguais. Para que não faça o que porventura seja do vosso quê? Que não seja do vosso quê? Então você nunca vai fazer a tua vontade. Eu me lembro quando eu queria largar o vício da cachaça. Eu falava, eu vou largar. No outro dia eu estava embriagado. Por vontade própria eu nunca conseguia largar o vício. Eu conheço várias pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu quero largar o cigarro. E por que não larga? Lá no meu trabalho, por exemplo, eu quero largar o cigarro e não consigo. Eu quero largar a bebida e não consigo. Eu quero largar o vício e não consigo. Então existe alguma coisa que está te dominando mais do que a sua subconsciência. Então existe uma diferença aí, existe uma coisa que deve ser estabelecida. O que é que você quer? Eu quero largar. Então tem que ter alguém que vai te ajudar a largar. E quem é que vai te ajudar a largar? O Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo vencer, ele precisa de vitamina, ele precisa de força. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito que há em vós. Não apagues o Espírito que está em vós. Lá no livro de Juízes também fala que o povo, por se afastar de Deus, eles andavam debilitados. Debilitar seria fraqueza. Então há uma importância de nós estar forte espiritualmente ou de nós estar fraco espiritualmente. Eu me lembro que eu colocava algo na minha mente no meu início de caminhada de fé. Eu falava, Jesus, antigamente eu ficava 3 dias na balada, na curtição. Quer dizer que eu não consigo ficar mais nem 1 hora na tua presença? Não. Já que toda noite eu vivia nas baladas, não estou mandando ninguém fazer isso. Mas então agora eu vou fazer um propósito. Todo final de semana eu vou para o monte, que eu quero ver. E comecei a colocar isso no meu coração. Foi um dos melhores dias da minha vida espiritual. Toda sexta-feira eu estava no monte, todo final de semana estava no monte adorando a Deus. E muitos jovens que seguiram essas pisadas, para a glória de Deus, muitos deles também desenvolveram espiritualmente. E o que fizeram eles vencer espiritualmente. Então o que faz você vencer a carne é o espírito. Não acha que você vai querer conseguir vencer sozinho, que sozinho você não consegue, não. Mas se você alimentar o Espírito de Deus na tua vida, pode ter certeza que ele vai te dar força para você vencer todo o vício para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 10. Então há uma importância de nós colocar uma questão em jogo. O que eu quero afinal? O que eu preciso? Eu quero ser salvo. E o que eu preciso para ser salvo? Eu preciso do Espírito Santo. O que vai me garantir a salvação é o Espírito Santo. A Bíblia diz que sem o Espírito, lá no capítulo 8 de Romanos, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Capítulo 8, quem achou, diga amém. No capítulo 8, a partir do versículo 5, dizendo: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Diga glória a Deus. Que é isso que o cristão tem que entender, que Deus te promete uma vida de paz também, tá? Deus não quer que você se liberte e viva uma vida de atribulação, não. Em todas essas coisas você é mais que vencedor. Em todas as coisas. O salmista Davi disse que ele se deita e logo pega no sono porque o Senhor lhe faz repousar. Como a irmã ministrou no início do culto, ele me leva para as águas tranquilas, para um lugar de descanso. A presença de Deus te dá descanso, sim ou não, pessoal? Tem pessoas aqui, eu não sei, mas assim como eu, tem pessoas aqui que antes de ter uma intimidade maior com o Espírito Santo não tinha paz. Para dormir tinha que tomar um remédio. Às vezes não tinha noites em tranquilidade, sempre era preocupado com uma coisa, às vezes passava noites em claro. Quem é essas pessoas? Levante a mão assim, só para mim saber.
Essas pessoas que não tinham paz à noite, uma aqui, tem duas, não tenha vergonha não, gente. Eu falo como eu, 3, 4, 5, porque a falta de Deus na nossa vida tira a nossa paz. Se Deus não está conosco, a gente não consegue ter paz, não. E para ter paz, o que essas pessoas fazem? Eu vou tomar uma para dormir. Vou tomar uma para quê, irmão? O outro fala, eu vou tomar uma para comer. Meu Deus, eu creio que não precisa tomar uma para comer, não, irmão. Tem que vigiar só para não entrar guludice. O cristão que está bem com Jesus, meu amado, ele anda sorrindo por vento. Às vezes os irmãos estão na guerra, na batalha, lá no trabalho, ficam olhando assim, eu falo, aleluia, glória a Deus. Aí, fica até mal comigo. Mas não é, porque quando você está com Cristo, nada tira a sua, nada tira o quê? Os discípulos estavam no barco em cima, morrendo. Eu vou morrer, eu vou perecer. E alguém falou, pois tem alguém que está lá dormindo no porão. Quem é que vai estar dormindo na guerra? Quem é? Você acha que era Pedro que estava dormindo lá embaixo no porão? Jesus. Os discípulos falaram, não é certo nós estar nessa guerra aqui em cima, nessa luta que tem do barco virar. E Jesus dormir lá, vai acordar ele. Eu não vou não, vai você. Pois eu disse. Senhor, acorda, você não importa que nós... Já acordou bravo. Não importa que nós morremos, que nós perecemos. Jesus acorda, levanta, repreende e olha para eles e fala, onde está a vossa fé? Aonde está o quê? A vossa fé. Homens de pequena fé. E as pessoas ficaram admiradas. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedece. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Salvador. Ele dá ordem, ele manda, é ele que conduz a situação. Então o Espírito te faz ter paz. Versículo 7 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar, nem mesmo, ele que quer, não pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode quê? Não pode agradar a Deus. Vem, porém, nós que estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, que não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então há uma importância da igreja falar, eu preciso do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu descobri a respeito do Espírito Santo, eu falei, eu quero o Espírito Santo. Cheguei ao pastor, falei, pastor, o que eu preciso fazer para poder receber o Espírito Santo? Eu vejo os irmãos falando umas línguas aí que eu não entendo, e o pastor me orientou. Foi a melhor orientação da minha vida. Eu segui e para a glória de Deus eu recebi o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo nunca vai esquecer o dia que foi tomado pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo nunca vai esquecer o dia que o Espírito Santo desceu sobre ele ou sobre ela. E outra coisa, eu tenho o Espírito Santo e agora está tudo resolvido. Não, você tem o Espírito Santo, agora você deve agradar a ele cada dia mais. Você deve encher, não vos embriagueis de vinho que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Romanos 10, a continuação. Aleluia, Jesus. Portanto, versículo 11. 10, 11 de Romanos. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será o quê? Não vai ser confundido, não. Quem crê em Jesus? Diga glória a Deus aí. Que bênção. Fala para a pessoa que falou amém, fala assim, você nunca vai ser confundido. Não vai não. É só crer nele. Não tem confusão, não tem contenda. Eu acho. Não tem isso, não, irmão. Você tem certeza. Aquele que crê nele não é confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que? Ricos para todos os que? Invocam. Fala para a pessoa que eu faço, nunca deixe de invocar. Tem hora que meu amado, salmista Davi, lá no Salmos 40, ele diz
Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha. Invocar o nome do Senhor? Ixi. Meu irmão, tem hora que você deve parar o que está fazendo e falar, tá bom, peraí, eu vou ali no banheiro. Já teve vez da pessoa falar, não, eu preciso de uma resposta sua. Eu falei, peraí, só um minutinho. Falei, Deus, a vontade não é minha, é do Senhor. O que o Senhor diz? Daqui a pouco a pessoa fala, não, pode deixar, não é mais o que. Eu falei, mudou de ideia, o que foi que aconteceu? É o Espírito Santo de Deus. Quem crê que Deus guarda os seus? Ele guarda. Ele protege, ele livra. Tem que ter essa intimidade. As lutas que vêm, como quando vê o gigante, vê o problema, surgiu uma situação, sim. Mas e nessa situação, o que tem a ver? O que pode haver, o que tem a ver, o que pode acontecer nessa situação? Alguma coisa. A primeira coisa que aconteceu foi derrota. As pessoas com medo do Golias. Mas uma coisa inédita aconteceu, que foi uma criança dizer, o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse gigante. Às vezes, a guerra que surgiu na tua vida é para você conhecer mais o Senhor. Às vezes, a luta que está surgindo é para você falar, é nessa guerra que eu vou ter experiência com meu Deus. Eu vou ter experiência. O que seria, vamos se dizer, Daniel sem a cova dos leões? O que seria Sadraque, Mesaque e Abednego sem a fornalha? Porque é o único relato que nós vemos desses três homens, só na fornalha. O que foi que Sadraque, Mesaque fez? Ele era um obreiro que fez muita coisa, mas o que marcou o ministério dele foi ele falar, eu prefiro obedecer ao meu Deus. Às vezes Deus quer marcar a sua vida numa situação e você está sempre pulando. Passa essa, não. Passa essa, não. Passa essa. Deus fala, meu filho, onde eu posso ser glorificado na tua vida? Eu já li aqui, lá em Isaías capítulo 49, se não versículo 3, se não me engano, fala, tu és o meu servo, ó Israel, a quem eu hei de ser glorificado. Deus quer ser glorificado na tua vida. Imagina a glória de Deus na vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. Ficou marcada a vida de Enoque. A nossa vida, Deus quer marcar também. Deus quer que quando você louva, a unção toma conta. Deus quer que quando você ministra, a glória desça. Deus quer que te usar no seu trabalho. Deus quer te usar na faculdade. Deus quer que a tua empresa seja um lugar da glória dele. Deus quer que na sua família seja um lugar da glória dele. Na minha casa, a manifestação do poder de Deus. Meu irmão. Às vezes você não está percebendo, mas Deus está sendo glorificado na tua vida. A fé é sua. Seus filhos conhecem. Pode ser que nem admite, mas eles conhecem. Fala, o Deus da minha mãe, não vou brincar não, minha mãe é de oração, meu pai é da fé. A nossa comunhão com Deus, amado, tem que ser notória. A nossa vida com Deus tem que ser vista, porque é assim que a fé é algo morto ou é algo vivo? A fé é viva. Eu tenho fé com Deus, Sim, mas que fé é essa que ninguém vê? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte. O monte de Senhor é uma coisa que todo mundo vê, irmão. Que não se abala, mas permanece firme. A nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Diga glória a Deus. Pedro teve seus momentos de dificuldade e eu não queria estar na pele de Pedro quando Jesus falou, tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Pela terceira vez, tu me ama, Pedro? Tu sabe, Senhor, que te amo. Jesus fez algo tão inédito na vida de Pedro que falou assim, Pedro, pois se você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, então você vai cuidar dos meus cordeirinhos. Se você me ama, então você vai fazer a diferença, Pedro. Meu irmão, quem ama Jesus, rebadarabachuri cantaramanase, recanto, kelebachuri ibide cantaravia. Amar a Deus, irmão. Será que quando você a louva ao Senhor, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, vão falar? Ou a sua adoração ela está subindo? Pra te adorar, ó Rei dos Reis.
foi que eu nasci, ó Rei. Jesus, O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa do meu Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Versículo 14. No versículo 13 eu não li, né? Porque todos os que invocar o nome do Senhor será o quê? Fala assim, você quer ser salvo? Então invoca. Como, porém, invocarão aquele que não crerem? Isso é coisa certa mesmo, Paulo. Como, porém, invocarão aquele em que não creem? Como você vai invocar alguém que você não crê? É isso que acontece. As pessoas falam, eu creio. Por que você não ora? Irmão, quando você crê, você ora. Quando você vê que a sua fé tá, eu não sei explicar. Tem um nome que se dá, mas quando você vê que a sua fé não está boa, é quando você não consegue mais orar. Você já não tem mais força para orar, você já não consegue mais clamar. Mas quando você tem fé, você invoca onde você estiver. Aonde você está, você está invocando o Senhor. Aleluia, Jesus. Como invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouvirem? Como vão crer se não tem alguém para explicar, para orientar, para pregar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, tem que ter alguém para pregar. Quem vai pregar? Eita! Tem que ter alguém para pregar. Como é que vão pregar se não há quem pregue? Oh, Jesus, eu preciso de pregadores. Mas não é para ficar pregando prego, não. É para falar, é para dar lugar na terra. Eis-me aqui, glória a Deus. Pega, Jesus. Próximo. E como pregarão se não forem o quê? Eita Deus. A igreja tem que enviar. Eu vou enviar o profeta lá para o Maranhão. O povo lá está pedindo igreja, hein, profeta? Como está escrito, quão formosos os pés do quê? O evangelho de paz, dos que traz alegre as novas de boas coisas, ou boas novas. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas do evangelho. Às vezes a gente não consegue olhar para isso não, viu? Hoje em dia é mais difícil ainda. Quão formosos, tão respeitado, sabe? A pessoa que prega a palavra de Deus. Tão honrados, tão honrosos são as pessoas que pregam a palavra de Deus. Irmão, prega uma palavra para mim. Eu quero uma palavra. Fala uma palavra para mim. Às vezes, eu já ouvi tanto isso já. Pastor, tem como o senhor pregar uma palavra para mim? Abre uma palavra para mim. Eu falo, agora, irmão. É agora, pastor. Eu falo, meu Deus, tá bom. Abre aí rapidinho. E a gente vai numa palavra e prega. É muito bom. É muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sem resenha, sem lorota, sem ficar dando volta. Pregue o quê? A palavra de Deus. Porque tem gente que quer pregar sobre Lilith, quer pregar sobre não sei o quê. Eu não quero saber disso não. Isso não vai salvar eu não. Eu quero pregar aquele que vai resolver a sua vida. Eu não fui chamado para ficar falando fantasia, para ficar pregando figurinha. Eu fui chamado para pregar a respeito de Jesus. Que Ele é o que morreu e ressuscitou, está vivo e intercede por nós. E é Ele que pode nos salvar. Quem crê nisso? Então fica de pé e glorifica bem forte o nome do Salvador Jesus Cristo.